Pessoal, estamos de volta. Aí, galera, vai entrando na sala aí que eu tô te aguardando. Não precisa correr não, vai de boa, de boa. Foi ao banheiro, né? Claudião, Opa, pode falar, meu querido. Você ia fazer uma pergunta, né, cara? Bateu o sinal, né? então, eu queria te perguntar se tem como fazer a questão 14 dos propostos. Opa! 14 dos propostos. Deixa eu só dar umas olhadinhas aqui. Deixa eu ver. Qual que é a página aí? 159. 159. Só um minutinho. 14. Esse é do Rio Grande do Sul? É, Uma solução aquosa levemente ácida, sim, né? É isso daí? é esse mesmo. Então, ó, uma solução aquosa levemente ácida é preparada com concentração adequada de uma substância X. Essa solução pode ser utilizada como colírio. Opa! Cara, só de ouvir isso daí, eu já conseguiria matar essa questão. Sabe por quê? Porque o colírio, ele é feito com ácido bórico. O ácido bórico, o H3BO3, 3 menos 3, 0, ele é fraco, certo? E quando você faz uma solução de 1%, 2% de ácido bórico em água, com muita água, você pode usar como colírio. Aí ele fala assim, ó, com base nessas informações, é correto afirmar que a substância X é uma solução aquosa e sua solução aquosa podem ser respectivamente. Bom, vamos supor que você não soubesse, vamos supor que a gente não tivesse essa informação. Ele falou levemente ácida, né? Então a letra A já descarto. Beleza? Mesmo porque hidróxido de bário, a gente vai aprender, ele é uma base forte, né? Ela seria bastante básica e não levemente ácida. Errado. A letra correta é a letra B, como eu te falei. A letra C, peróxido de hidrogênio não ioniza também em água. Então não daria solução ácida, certo? Óxido de cálcio, a gente vai aprender aqui nesse curso, Welleson. Óxido de cálcio, como tem o oxigênio ligado em metal, ele tem caráter básico, tá certo? Então, em água daria a solução básica. E ácido perclórico, cara, é um ácido forte pra caramba, perclórico. 4 menos 1 é muito forte. Como ele falou levemente ácida, eu descartaria essa. Então, a resposta é a letra B. Ácido bórico, né, H3BO3, que é um ácido fraco, ele é usado como colírio e é chamado de água boricada. Certo. Obrigado. E tem como fazer só mais uma? A letra D dá 4? Porque para mim aquilo ali tá errado. A letra D dá 4 É, esse da UNB aí, né? isso. Deixa eu ver. A não condutividade elétrica do diamante é explicada pela ausência de íons e de elétrons não localizados nos átomos de carbono nele presentes. Você acha que isso está errado? A parte não localizado, porque o não localizado é aquele que é livre, não é? Isso. Então, Ah, se então, tivesse um livre, ele conduziria. então, mas Por isso só, que é mas quando ele fala localizado. assim, ó, na verdade, vamos pegar, por exemplo, o caso do grafite. Porque o grafite, ele é Conduz. alótropo do diamante e ele conduz. O Uhum. grafite conduz. Agora, como no grafite nós temos uma ligação dupla, tem uma ligação pi, essa ligação pi, ela pode se deslocalizar. Então, Uhum. o elétron do grafite, ele é não localizado. Por isso que conduz. Sim. Agora, no diamante, não tem ligação dupla, não tem ligação pi. Então, você não tem elétrons deslocalizados. Quando, Mas você, quando não, fala não. Ah, quando você não tem ligação pi, quando a ligação é fixa, ela não pode se movimentar, você fala que ela é não localizada. Então, está correto esse item aí. Entendeu? não localizado, então, é que é fixo, no fim das Isso. contas, não é que é É, livre. exatamente. Lá no benzeno também tem ressonância, não tem? Lembra? Sim. Então, essa ressonância faz com que os elétrons fiquem não localizados, eles são deslocalizados, eles não ficam numa posição fixa, eles ficam se movimentando. E no caso do diamante, não ocorre essa movimentação porque eles são não localizados.
Certo. Beleza, Ti- Cláudio, obrigado. Tirei a dúvida? Aham, questão de conceito mesmo. Não, mas beleza, cara. Assim, eu acho muito legal essas dúvidas, porque às vezes é dúvida de mais alguém. Eu acho bacana a gente conversar sobre dúvidas. Pessoal, então é o seguinte, Obrigado. meu, de nada. Ó, agora nós vamos começar um assunto novo. Da mesma frente aí, ó. Frente 3, da apostila 3, é a aula 11. Número de oxidação, NOx. Está na página 144 da apostila. Veja aí se você já localizou, gente, esse assunto. Já localizou? Então vamos lá. Número de oxidação, a gente abrevia como NOx. Obrigado, Ellerson. Então, ó, NOx é número de oxidação. Número de oxidação, NOx. Gente, eu sei que você sabe, né? Mas não existe número de redução, tá? Não tem. Só tem número de oxidação. NOx é a abreviação de número de oxidação. Eu vou precisar, eu vou precisar de uma caneta e de um caderno, porque vai ter bastante exercício para fazer aqui. Opa, a Anne está me perguntando, Cláudio, como faz para nomear ânion? Anne, a gente pega o nome do ácido, troca a terminação e tem o nome do ânion. Só que isso a gente vai estudar quando estiver dando sal. Depois que acabar NOx, a gente vai estudar base, depois sal. Quando eu estiver falando em sal, a gente aprende isso daí. Mas, por exemplo, ó, ácido clorídrico, ele terminou em hídrico. O ânion dele vai terminar em eto, então vai ser o cloreto. Certo? Então a gente pega o nome do ácido, faz uma troca de terminação e você vai ter o nome do ânion. Mas isso, Anne, nós vamos estudar ainda, tá? É um dos nossos próximos assuntos. Te respondi, Anne. Beleza? A gente vai ver esse assunto ainda, de nada. Moçada, então vamos lá. O que é NOx? NOx é a carga de um elemento isolado ou em uma substância qualquer. Maressa, pode falar. Ah, gente, ó, a Anne está me falando porque tem um exercício assim nesse capítulo aqui, nessa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mas, ó, então, esse assunto aí, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, ó. Estudo dos ácidos. Ah, aqui ele colocou uma tabela de ânion, ó. Mas só que ânion a gente costuma estudar. Ah, não, moçada, eu estou vendo aqui agora, ó. Ele já nessa parte da apostila aqui, ele já falou como é que você dá nome em ânion. Ah lá, ó, sufixo do ácido, depois sufixo do ânion, hídrico, eto. Só que eu gosto de falar isso quando eu estiver dando sal, porque a gente usa ânion para dar nome em sal. Tá legal? Mas agora que eu vi aqui, que ele, desse caso aqui, ele juntou, acho que justamente para isso daí, viu? Porque ele iria usar uma questão. Mas, Anne, é assim, ó. Você pega o nome do ácido, se ele terminar em hídrico, você passa para eto. Se ele terminar em oso, você passa para ito. E se ele terminar em ico, você passa para ato. É assim que você faz para dar o nome num ânion. Mas, ó, isso a gente vai estudar ainda. Espera aí que a Marissa está me fazendo uma pergunta aqui. Ó, o açúcar sólido, por exemplo, conduz corrente elétrica? Não, porque o açúcar ele não tem a presença de íons, né? São só moléculas. E se conduzir por meio de elétrons? Não. Marissa, ó, açúcar não conduz nem no estado sólido, nem em solução aquosa e nem quando você faz a liquefação dele. Porque o açúcar, ele é uma molécula, no estado sólido ele é molécula, se você colocar em água ele fica na forma de molécula e se você liquefizer ele continua na forma de molécula. Então açúcar de jeito nenhum, nem em sólido, nem em solução aquosa, nem em liquefeito, não conduz. Agora sal de cozinha, ele tem íons. Só que no estado sólido os íons estão presos, amarrados. Então, sal de cozinha, embora tenha íons, no estado sólido eles não conduzem. Agora, se eu liquefizer, se eu fundir
ou colocar em água, aí eu dou liberdade aos íons. Aí ele vai conduzir. Tá certo? Ela estava me falando assim, ó, o açúcar sólido, por exemplo, conduz corrente elétrica? Não. E se conduzir por mim? Não. Então, por que a A da 4 está errada? Deixa eu ver. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. O A da 4. Eu acho que é o, né? São da página 158, o exercício proposto. Esse da UNB. Deixa eu ver o que ele fala na letra A. A condutividade elétrica de materiais do estado sólido permite distinguir um sólido iônico, por exemplo, sal de cozinha, de um sólido molecular, por exemplo, açúcar. Então, isso está errado porque os dois não vão conduzir. Ele fala assim, ó, a condutividade elétrica de materiais do estado sólido permite distinguir um sólido iônico de um molecular. Não, porque os dois eles não conduzem. O sólido, o sal, porque tem íons, mas eles estão presos, e o açúcar, porque nem íons tem. Você me entendeu ou não? Joia? Gente, que legal, viu? Que bacana essas dúvidas que vocês estão tirando comigo. Então, Marissa, posso ficar tranquilo que você entendeu, né? Legal? Ó, se eu pegar sal só fundido, isso, garota. Se ele tiver fundido ou em solução, o sal conduz. Agora, o açúcar, de jeito nenhum. Nem sólido, nem fundido e nem em solução aquosa. Legal. Gente, aí, eu já tirei todas as dúvidas. Então, Anne, sobre o nome dos ânions, a gente vai estudar depois, né? Ela falou lá do exercício 9, que ele está falando de ânion. Deixa eu ver aqui. Ah, é verdade, ó. Aqui no 9, ele tá fazendo nomenclatura de ânions. Moçada, então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu estiver dando ânions, eu volto e faço esse. Beleza? Mas ó, eu vou te ensinar a fazer, viu? Embora depois eu volte. Ó, por exemplo, o HClO3, Anne, eu estou fazendo o 9, então lá da página 159, tá? O ClO3, ele tem uma carga negativa, -1, tá vendo lá em cima? Então ele tinha um hidrogênio ionizável, era o HClO3. O HClO3 é o ácido clórico. Ico leva o ânion para ato. Então esse ano aí vai ser o clorato. Certo? Aí o próximo aí, ó, HPO3 2-, ele está 2- porque tinha 2 hidrogênios ionizáveis. Se você somar 2 hidrogênios aí, fica H3PO3, que é o ácido fosforoso. Oso vai para ito. Então o ânion seria o fosfito. Você entendeu? Então você olha a carga, coloca hidrogênio para chegar no ácido, dá o nome do ácido, troca a terminação que você tem o nome do ânion. Mas isso nós ainda vamos ver. Só uma curiosidade, esse S2O3 aí é aquele do ácido tiosulfúrico. Então ficaria tiosulfato, né? Ico vai para ato. É o tiosulfato. Tá joia? Anne, só me diz se você entendeu por enquanto isso ou não. Só me dá um recado no... Legal. Mas isso a gente ainda vai ver, viu? Nomenclatura de ânions, a gente vai estudar ainda. Só que eu vou fazer diferente, viu? Eu não tinha visto aí que estava junto com ácido. Eu vou acrescentar na aula de ácido, no finalzinho, a nomenclatura de ânions, né? Depois lá em sais, a gente só faz uma revisão. Gente, então beleza. Ó, agora, nós vamos falar sobre NOx. Cálculo de NOx. NOx, número de oxidação, é a carga de um elemento isolado ou em uma substância. Tá certo? Então você olha a carga do elemento na substância, a carga dele é o NOx dele. Certinho? Wellerson, por favor, preciso de você. Oi. Aqui no Fe2S3, você está enxergando a carga do ferro? Tô. Quanto que é? 3+. Só que eu tenho 2 átomos de ferro, tá vendo? Sim. Quanto você acha que é o NOx dele nessa substância? 6+. Então, não é. Só que vai ser Não. mais 4. Não. Mais 4. O NOx dele é a carga dele. Independente de ter 1, 2, 10, 20. Você tem 2 íons Fe3+.
Não importa que tem 2, que tem 3. Você vai ver a carga dele. Qual é a carga dele? 3 mais. Então o NOx dele vai ser mais 3. Certo. NOx, a gente vai puxar uma linha do elemento, vai colocar uma bolinha e lá dentro a gente escreve o valor do NOx. Qual é a carga dele? Mais 3. Então o NOx dele é mais 3. Quando eu vou colocar a carga lá em cima, normalmente eu coloco o número depois o sinal, né? 3 mais. Mas quando eu vou colocar o NOx, eu coloco o sinal antes. Então o NOx dele é mais 3. Certo? Ou só para ver se você está entendendo, meu querido. Wellerson, que NOx você acha que tem o S nesse composto aí? Qual vai 2 ser o... menos. Isso, o NOx dele vai ser menos 2. Pode falar 2 menos, não está errado não. Então aqui é mais 3, aqui vai ser menos 2. Por quê? Porque a carga aqui é mais 3, a carga ali é menos 2. Você entendeu? Agora presta atenção, filho. Você não acha que vai ter um vestibular que vai colocar para você do jeito que eu coloquei aqui e pedir o NOx, né? Não. Ele coloca assim, ó. Ele coloca só a formulinha, Fe2S3. E você tem que dar o NOx. Então nós vamos estudar nessa aula as regras para calcular NOx. Ok? Vou começar hoje e terminar no sábado a regra, né, as regras para calcular NOx. O importante é você saber o seguinte, ó. Se a carga é mais 3, o NOx é mais 3. Se a carga é menos 2, o NOx é menos 2. Independente de ter 2, 3, 10, 20, assim vai. Tá legal? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. O Fe2S3 é uma substância iônica. O ferro é metal, o S é metal, o ferro doa elétron, vira um cátion, o S ganha, vira um ânion, e você tem um composto iônico. Isso aqui é um composto iônico. Só que aqui do ladinho, eu tenho o triclorometano, que é um composto molecular, é um composto orgânico. Gente, por favor, presta atenção. Quando a carga é positiva, significa que o elemento deu elétron. Quando a carga é negativa, significa que recebeu. Só que nos compostos orgânicos, a gente só tem ligações covalentes. Ninguém dá, ninguém recebe. Eles compartilham. Nesse caso, eu vou ter que olhar a diferença de eletronegatividade para calcular o NOx. Então, moçada, eu vou pedir assim 3 minutos de concentração máxima no que eu vou te mostrar aqui. Certo? Eu vou convidar a Milene para me ajudar. Milene, por favor. Oi. Ó, nós vamos juntos calcular o NOx do carbono nesse composto orgânico aqui, no triclorometano, certo? É o seguinte, ó, deixa eu te dar uma informação. Quando eu tenho uma ligação covalente, um elemento é mais eletronegativo que outro. O que é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para ele e fica negativo. O outro fica positivo. Entendeu? Então, quando tem diferença de eletronegatividade, o mais eletronegativo sempre fica negativo e o menos eletronegativo fica positivo. E outra coisa, eu quero calcular o NOx do carbono. Então eu preciso analisar todas as ligações que o carbono faz. Ele está fazendo 4 ligações. E eu vou ter que analisar todas as 4 ligações. Milene, então vou me ajudar, vai. Ó, eu vou começar analisando essa ligação aqui de cima, ó, entre o carbono e o hidrogênio. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o hidrogênio, Milene? Carbono. Então, o carbono vai puxar os elétrons e vai aparecer nele uma carga negativa. Tudo bem? Tudo. Então, ó, vamos guardar. O carbono aqui, por causa da ligação com o hidrogênio, ele ficou negativo. Deixa eu anotar aqui, ó. Negativo. Agora, vamos analisar essa outra ligação aqui, ó. Carbono-cloro. Quem é mais eletronegativo, o carbono ou o cloro? O cloro. Então, agora, quem puxa é o cloro. Então, o cloro fica positivo e o carbono fica... desculpa, o cloro puxa e fica negativo e o carbono fica positivo. Então, vamos lá, não pode esquecer. O carbono tinha ficado negativo por causa do hidrogênio. Agora, ele ficou positivo por causa desse cloro. Então, tem uma carga negativa e uma positiva por enquanto. Certo? Certo. Agora eu vou analisar essa outra ligação aqui, ó. De novo, entre carbono e cloro. O cloro é mais eletronegativo, ele puxa elétron. O cloro fica negativo e o carbono vai ficar Positivo. positivo. Falta a última ligação, tá aqui. CCl. De novo, o cloro puxa, fica negativo, o carbono vai ficar Positivo. Então ele ficou 3 vezes positivo e 1 vez negativo.
um negativo anula um positivo. Então, sobra 2 positivos. Você concorda, Milene? Concordo. Então, o NOx dele vai ser mais 2. Tá certo? Gente, alguém me chamou aqui no chat. Deixa eu ver se é dúvida. Ah, legal. Legal. Então, ó, eu quero saber o seguinte, meu. Gente, agora eu vou te ensinar a fazer isso. Isso tudo que eu falei aqui, eu vou explicar com detalhe. Mas eu queria que você percebesse o seguinte, ó. Quando você tem um composto inorgânico, dá para você ver pela família, pela carga. Agora, quando é composto orgânico, aí a gente tem que analisar pela diferença de eletronegatividades. E como é que fica? O mais eletronegativo puxa elétron, fica negativo. Ok? E o menos eletronegativo fica positivo. Deixa eu ver o que eu tenho na próxima tela aqui. Milene, obrigado, viu? Ó, na próxima tela, eu tenho assim, ó. NOx de substâncias orgânicas. Analisa as diferenças de eletronegatividade. Cláudio, Pois não, pode falar, pode falar? no chat aí, ó. Pedindo para o senhor explicar de novo que não entendeu. Ah, foi o Tiago que me perguntou isso. Ó, Tiago, eu vou fazer, ó, só para você ter uma ideia, cara, ó. Ó, quer ver? Olha quanto exemplo, ó. Então, nós vamos fazer um monte de exemplo, certo? Esse que eu passei para você aqui, eu vou explicar de novo para você, mas depois eu vou fazer um monte de exemplo. É o seguinte, ó. Quando o composto é orgânico, você tem que olhar a diferença de eletronegatividade. Aí, Tiago, fica assim, ó. Quem é mais eletronegativo atrai mais elétrons e fica negativo. Então, quando você tem 2 átomos ligados, o mais eletronegativo vai ficar negativo e o menos eletronegativo fica positivo. E a fila de eletronegatividade vocês conhecem, né? Fom, cloro, Brisk, pH. Fom, cloro, Brisk, pH. O flúor é o elemento mais eletronegativo da química e à medida que eu venho para a direita aqui, a eletronegatividade vai diminuindo. Então, ela cresce lá para a esquerda. Tá bom? Então, vamos ver como é que ficou esse daqui. Ó, esse daqui. Eu vou analisar cada uma das ligações aqui. O carbono está fazendo 4 ligações, eu analiso cada uma delas. Tiago, entre o carbono e o hidrogênio, eu tenho o carbono mais eletronegativo. Então, ele vai puxar os elétrons e vai ficar negativo. Então, ele ficou -1 por causa dessa ligação, certo? Por causa dessa ligação entre o carbono e o hidrogênio. Então, guarda para mim aí. Aqui, ó, por causa dessa ligação, o carbono ficou -1. Agora, aqui eu tenho o cloro ligado no carbono. O cloro é mais eletronegativo. Então, é o cloro que vai puxar. O cloro fica negativo e o carbono fica positivo. Como eu estou calculando o NOx do carbono, eu só vou me preocupar com o carbono. Então, ele tinha ficado negativo por causa do hidrogênio. Agora, ele ficou positivo por causa do cloro. Aqui eu tenho outro cloro ligado no carbono. O cloro puxa, o cloro fica negativo, o carbono fica positivo. E aqui eu tenho mais uma ligação. O cloro puxa, fica negativo, o carbono fica positivo. Então, você viu? O carbono ficou uma vez negativo e 3 vezes positivo. Certo? Então, se você somar -1 com mais 3, vai dar mais 2. Então, a gente diz que o NOx dele é mais 2. Tiago, eu preciso que você me diga... Ah, entendeu? Entendeu? Beleza. Só que eu vou fazer um monte de exemplo, tá? Eu vou fazer um monte de exemplo. Porque se entender isso direitinho, o resto fica de boa. Então, vamos lá, moçada. Ó, quando tem um composto orgânico, quando nós temos um composto orgânico, nós temos que olhar pela diferença de eletronegatividade. Gente, eles estão me avisando aqui que a internet não está muito boa, tá? Agora, deixa eu te dar uma informação. Ó, presta atenção. Nos compostos orgânicos, o hidrogênio é sempre mais 1. Nos compostos, nos compostos orgânicos, o NOx do hidrogênio é sempre mais 1 e o oxigênio é sempre -2. Então, grava isso, moçada. Hidrogênio sempre mais 1, oxigênio sempre -2. E dos outros elementos? Aí eu preciso calcular. Então, nós temos esse daqui, ó, metano. Eu vou dar um tempinho para você calcular o NOx do carbono para mim. Então, eu tenho o metano e eu quero que você calcule o NOx
do carbono para mim, aí no metano. Estou aguardando. Opa! Isso, garoto. Excelente, excelente. Muito bom, Milene. Gente, então, ó, chegou mais uma, chegou mais uma. Aí, ó, pronto. Vocês entenderam direitinho. Tainara, o Elerson, beleza. É isso mesmo. Vamos fazer juntos aqui, ó. Atenção. O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o carbono puxa elétron, fica negativo. Gente, ó, eu analiso todas as ligações, viu? Então, vamos começar aqui de cima. O carbono ficou negativo. Essa daqui, negativo. Essa daqui, negativo. Essa aqui, opa! Ele ficou 4 vezes negativo. Então, pessoal, o NOx é menos 4. Gente, é muito sossegado. Isso você tem que saber para aplicar depois lá em reações orgânicas. Tá certo? Deixa eu ver. Ah, mais um. Aí, ó, é o clorometano. Calcule o NOx para mim. Eu só quero do carbono, viu? Porque o resto a gente sabe, né? O hidrogênio vai ser mais um sempre e o cloro vai ser menos um. Então, calcula para mim aí o NOx do carbono para mim. Beleza, gente. Eu tô achando que tá rendendo demais hoje, viu? Demais. Vamos ver. Opa, chegou uma respostinha aqui. Beleza. Oh, calma aí. Ah, beleza. Aí, legal. O Elerson, acho que você fez uma confusão aí, cara. Acho que você fez uma confusão aí. Deixa eu corrigir. Gente, me ajuda, me ajuda. Ó, presta atenção. Eu tenho que analisar as 4 ligações do carbono, que é o NOx dele que eu quero. Vamos começar com esse hidrogênio aqui. Me ajuda, me ajuda. Ó, o carbono vai puxar o elétron de hidrogênio e vai ficar menos 1. Vai puxar desse, menos 2. Vai puxar desse, menos 3. Só que essa ligação aqui é o cloro que vai puxar. O carbono vai ficar mais 1 por causa dessa ligação. Então ele tinha ficado menos 3 e agora ficou mais 1. Se eu somar isso daí, vai dar menos 2. Deixa eu ver se era essa a resposta que vocês estavam me dando. Ó, Milene, cuidado, é menos 2. A Tainara, beleza, menos 2. Marissa, menos 2. E o Elerson viajou. Tá certo? Beleza? Então é o seguinte, meu, ó, aqui, ó, o carbono puxa do hidrogênio, fica menos 1. De novo, menos 1, menos 2. De novo, menos 1, menos 3. Só que agora ele vai ficar mais 1. Menos 3 com mais 1 dá menos 2. Gente, olha, eu tenho 2 minutos. Faça esse outro para mim, por favor. Ó. Eu quero o NOx do carbono no metanal. No metanal, faça para mim aí. Esse daqui, eu vou querer ver a sua resposta. Ó. NOx do carbono no metanal. Chegou uma respostinha aqui, deixa eu ver, peraí. Oh, não é, cara. Não é. Você viajou de novo. Você viajou de novo. Eu sei o que você errou. Isso, garota. Marissa, beleza. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, eu preciso corrigir, porque a aula está acabando, tá? Então, presta atenção aqui. Ó, olha só o erro que você cometeu. Aqui, eu tenho carbono e hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo, vai puxar um elétron. Então, o carbono ficou menos 1 por causa dessa ligação aqui. Grava aí para mim, menos 1. Aqui, de novo, ó, o carbono vai puxar elétron do hidrogênio, vai ficar menos 1. Então, ele ficou menos 2. Aqui é uma ligação dupla. Quando a ligação dupla, são 2 elétrons que são puxados. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, o oxigênio vai ficar negativo, vai puxar elétron. O carbono vai ficar positivo. Mas como é uma ligação dupla, ele vai ficar mais 2. Por causa dessa ligação aqui, ele fica mais 2. Ó, ele estava menos 2 por causa do hidrogênio, né? Por causa dos 2 hidrogênios.
agora ele ficou mais 2, a soma dá 0. Então, a NOx dele aqui é 0. Ou, entendeu? Cara, mas ó, a aula é bom por causa disso. Você não esquece mais esse detalhe. Entendeu? Não esquece mais esse detalhe. Quando é ligação dupla, a gente tem 2 elétrons, né, envolvidos. Então, o oxigênio puxa 2 e fica menos 2, e o carbono vai ficar mais 2. Mais 2 com menos 2, 0. Gente, acabou a nossa aula. Não pega exercício de NOx ainda não, porque eu não consegui acabar tudo. No sábado eu vou terminar as regras, aí você pega, né, para fazer da apostila. Pega outra matéria agora, física ou matemática, ou a parte de biológicas, humanas aí, para estudar. NOx deixa quieto ainda, que a gente vai trabalhar com vocês a aula que vem. Beleza? Gente, eu queria agradecer. Nossa classe estava lotada hoje. Muito obrigado, viu? Hoje não consegui nem passar dando um bom dia pessoalmente, assim, porque tinha muito aluno. Então, um bom dia para todos vocês, uma excelente semana para todos vocês. Fiquem com Deus e a gente volta no sábado, né? No sabadão, nós estaremos juntos de novo. Obrigado, beijo para todo mundo. Eu vou disponibilizar esse link aqui para vocês, viu? Carolzinha, obrigado, beijão para você, viu? O Ellison, um abraço, abraço. Rafael, obrigado para vocês também. Amanda, obrigado. Aí a gente volta então no sábado. Tainara, até mais, até no sábado. Ou, se vocês tiverem alguma dúvida, moçada, durante a semana, pode me chamar lá no WhatsApp e eu tiro dúvida com vocês, viu? Júlia, beijão para você também, viu? Milene, beijo, beijo. Dúvida, pode mandar para mim lá no particular que eu mando a resposta para vocês. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, Maria Eduarda. Diogo, um abraço para você também. Tchau, tchau.